Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Sejam muito bem-vindos. Que alegria, mais uma quarta-feira. Como eu geralmente falo quartou, né, gente? A gente fala sextou, sei lá, mas o nosso é quartou, porque é Tete a Tete. Dia de quarta, você tem que largar tudo e vir maratonar com a gente, porque é uma história mais inspiradora do que a outra. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Você que não sabe o que é o escoteiro, o movimento escoteiro, hoje você vai ter uma noção, uma base daquilo que a gente está vivendo, não só com o escotismo, mas também com compaixão como um todo. Então receba comigo o nosso chefe, ah, que chique! Nosso chefe Rubem Gisler, prazer, que alegria tê-lo novamente aqui no Tete a Tete parte Amém. 2, né? Amém. Parte 2, parte 3. Parte 2, parte 3, o que for preciso. Primeira vez esteve aí com a sua esposa digníssima, um beijo, Rê. Amo muito a sua vida, o Vitor, que deve estar em casa lá assistindo também. Mas me conta, quem é o Rubem? Antes do escoteiro, antes de tudo. O Rubem não existe antes do escoteiro, né, na Ah, verdade, sério? porque o Rubem começou o escotismo com 5 anos de idade. 5 Com anos. 5 anos de idade. O meu pai e minha mãe tiveram, a clareza de fazer isso desde cedo Que legal. e, como diz meu pai, eu não sabia nem ler e escrever ainda, E já e estava já no estava no escoteiro. escoteiro. Então tu começou como? Como que é 5 Comecei anos? como lobinho. Lobinho. Aí eu passei por todas as faixas, todas as etapas, Uhum. lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro, e até atingir a parte de chefia, né, que foi quando começou em 2000. No ano 2000. 2000 eu assumi minha primeira tropa como chefe, ainda com 20 anos de idade. Digamos que ainda não preparado, né, Uau. porque teve um problema. Eu comecei no movimento escoteiro em Santana do Livramento, Uhum. no grupo escoteiro Sarandi, com 5 anos. Aí a gente se mudou para Porto Alegre, eu passei por alguns grupos em Porto Alegre. Então tem vários? Vários grupos. Eu Aham. passei por 7 grupos. Caramba! Passei por 7 grupos até chegar no que eu estou hoje, no Compaixão, Sim, que né. legal. Todos eles pela União dos Escoteiros do Brasil, até esse ano. Aí esse ano a gente fez a migração para o Sempre Alerta Brasil, né, devido a alguns princípios e valores que a gente leva mais forte do que a União dos Escoteiros do Brasil hoje leva, né. Então a gente Uau. fez essa migração de associação, mas a União dos Escoteiros do Brasil foi a que me criou, né, então foi Muita gratidão e muita com história, certeza, né, com que certeza. legal. E me explica um pouquinho, né, o que que são esses, Isso aqui esse aí é cada trajeto que você isso aqui é o passou? tempo que eu fiquei em cada um dos ramos. O Então, quando tempo. lobinho, como escoteiro, como sênior, como pioneiro, e aqui de chefe tá faltando alguns, né, que dentro do Aham. chefe são E então, tipo, 25 todos anos os quase. escoteiros, ele tem o seu próprio uniforme, Sim. onde vai colocando as suas etapas. Então você pode desde 5 anos, como foi seu caso, até a fase hoje como chefia, continuar criando, Eu medalhas? tenho a minha ficha Aham. com todas as etapas que eu concluí, mas isso aqui, a única coisa que eu carrego como chefe é esses daqui, porque esses Que aqui são o legal. tempo dentro do movimento escoteiro, né. Aham. Mas daí, por exemplo, como lobinho eu fiz Cruzeiro do Sul, como escoteiro eu fiz o Ulisses de Ouro, como sênior eu fiz Escoteiro da Pátria, como pioneiro eu não consegui chegar à graduação máxima, porque não deu tempo, que a gente teve nós éramos 12 jovens de 20 anos mais ou menos, e a gente teve que assumir a chefia de um grupo escoteiro. E aí a gente foi correndo para Atrás do tempo para poder se conseguir. Aí a capacitar. gente não conseguiu terminar essa última etapa. E aí como chefe a gente tem os cursos, né, esse aqui é um segundo curso, Uhum. e aí falta o terceiro curso, que é a graduação máxima da chefia O também. lenço? Não, Não, não. esse aqui. Esse Ah, último é esse o aqui. detalhe é como se fosse O um segundo. broche, É o arganel de lenço. arganel. Isso. Ai, que chique, gente, Aí arganel. ele tem cada um tem esse aqui é como Um se fosse uma graduação significado, entendi. da Como se chefia. fosse faixas de Dos luta marciais, vamos dizer Isso, assim, como se fosse isso e vai mudando isso, como se conforme fosse você vai graduação. crescendo. Isso. Que legal, que bacana. Mas me fala assim, né, tipo, o porquê do escotismo, o porquê do escoteiro, Então, como foi essa eu escolha, né? fiquei um tempo afastado do movimento escoteiro por divergências, com alguns pensamentos que estavam adotando na época, e aí eu me afastei. E eu prometi para mim mesmo, as promessas que a gente faz para Sim, nós, quase sempre a internas. gente não cumpre, né. Eu nunca mais pisaria num grupo escoteiro. Uau!
Aí depois que eu vim, a gente veio embora aqui para Grande Florianópolis em 2014. E a minha esposa trabalhava no centro de Florianópolis. E eu estava levando ela no serviço. E na Via Expressa ali eu escutava bem claro, assim, te ensinei a vida toda, agora tu multiplica. Uau. E eu não sabia o que que era, porque fazia muito tempo que eu estava afastado. Aí eu disse para ela, você não está escutando? Ela disse, não estou escutando nada. Era Ah, só pra ti essa era voz. só para mim. E aí Uau. eu disse para ela assim, eu estou escutando isso. E aí ela disse, tá, mas o que que é? Eu disse para ela, não sei. O que é pra multiplicar? Não sei. Aí à noite a gente foi para casa, tudo, busquei ela no serviço, tudo, aí a gente estava dormindo e eu participei de um acampamento grande em 92, aonde eu estava junto com todos os outros escoteiros. E nesse sonho eu não estava ali com os outros escoteiros, eu estava em cima do palco falando para aquele monte de escoteiro. Uau. E aí eu acordei, e aí quando eu acordei, eu escutei de novo, eu te ensinei a vida toda, agora tu multiplica. Cara, que forte. E aí eu disse para ela, agora a gente vai ter que fazer um grupo escoteiro. Eu vou te avisar, já vou te preparar. Só que eu disse pra ela assim, ó, só que eu só vou fazer isso quando você fizer comigo. E ela disse, mas eu não sei, eu não gosto de mato, eu gosto de A shopping. Renata é totalmente do É, shopping, do gosto do moderno, né? shopping, E eu tu não lá do gosto de mato. mato. Mas eu disse pra ela que a gente só vai fazer isso Em quando conjunto. tu puder fazer comigo, por quê? Porque é todo sábado, é final de semana, é o ano inteiro. Então é aquele negócio, eu ia parar com o final de semana da família, ia parar, então ou a gente faz junto, Ou ou a vai dar gente não ruim. faz, É. né? E aí a gente tentou colocar a gente tinha um pensamento que ele tinha que ser dentro de uma igreja. Aí a gente tentou colocar em algumas Algumas igrejas vezes e não deu certo, não fluía, não né? fluía. Aí eu estava num culto e a Renata escutou outra coisa que o pastor falou, mas eu escutei assim, aquele que eu ensinei a vida toda faz, o resto eu mando atrás. E aí eu disse para ela, e agora o que que eu faço? E ela disse, tá, então a gente faz. Só que antes disso passou por um episódio que ela teve um AVC. Meu E Deus. aí ela ficou 10 dias internada no hospital e quando ela saiu do hospital, ela disse, ó, Deus tem algum propósito para minha vida, porque os médicos diziam para ela, você é um milagre, né? O que aconteceu com você não tem explicação, né? E é muito nova, E ela né? não teve sequela de nada, não teve nada de nada. Uhum. E aí depois que ela saiu do hospital, ela disse, tá, vamos fazer. Aí a gente tentou de novo na igreja, não deu certo. Aí a gente abriu um grupo escoteiro dentro de uma escola. Só que esse grupo a gente ficou um ano ali dentro do grupo. E multiplicou Mas muito rápido, né? Cresceu muito sim, ele rápido. cresceu Foi muito lindo. rápido, ele teve uma explosão, com uma Uhum. quantidade imensa de crianças. A gente conseguiu todo o material nesse um ano, a gente conseguiu Foi juntar lindo. tudo, O movimento que tudo. aconteceu, eu A gente conseguiu, conheci o escoteiro através desse movimento de a vocês, gente nesse conseguiu último. tudo que precisava, só que nos últimos meses ali eu já tinha um sentimento de que O o tempo ciclo. estava acabando. Uhum. Eu já tinha conversado com a Renata e numa grupo de oração do Compaixão ainda antes de ser o A Compaixão, igreja, sim. a gente estava ali e o pastor Diego estava fazendo a pregação e eu disse para Renata, eu não vou me candidatar a presidente de novo. Aí ela disse, como assim? Eu disse, eu não vou e tu não vai ir como administrativo de novo, Sim. porque a gente não pode constar em ata, porque o nosso ciclo ali está acabando. Só que a nossa ideia era terminar o ciclo, que ia até maio do ano que vem, e entregar tudo Redondinho, certinho, claro. bonitinho, como tem que ser, e a nova diretoria assume e a gente segue novo rumo. Só que Deus não quis assim. Ele apressou um pouquinho o Ele passo. apressou demais o passo. Quando vê, foi. Ele fez digamos que ele implodiu aquilo Sim. ali. Confusão, briga e um monte de coisa desnecessária, Pra um dizer monte que de realmente coisa o que lugar o não era lugar não era mais. mais ali. Ah, Aí a gente simplesmente entregou a chave Uhum. e foi seguir um novo ciclo. Que a gente começou do zero de novo, mas eu precisava que o meu odre fosse quebrado, que o odre velho não aceita vinho novo. Então eu Uau, precisava que ele fosse forte. quebrado naquele momento que Uhum. eu insisti de novo dentro da União dos Escoteiros do Brasil, Que aonde era eu uma já coisa que Deus já sabia disse que não era. que não era, porque Uhum. tem coisas ali que Não condiz mais com os teus não condiz com os valores meus valores nem com os de meus hoje. princípios, Perfeito. meu particular, Perfeito. né?
Então, Como é que aí você ia estar ainda multiplicando, ensinando as crianças naquilo ali que que você não que estava que mais eu nem que eu acreditando, não né? podia mais, era tudo não recomendado, isso não Sim, pode, aquilo não sim. pode, isso não dá. Então isso eu estava travado. Perfeito, perfeito. Até Só que porque quando a gente está num lugar, a gente ou está debaixo de uma visão, ou é melhor realmente não estar, porque senão vai sim. ficar uma coisa ruim, vai ficar pesado, a gente vai ficando com a força do braço e não flui, né? E uma coisa que sempre foi Uma clara para mim, barreira. que eu aprendi desde criança é: as regras são para serem cumpridas. Perfeito. Então, se eu estou naquele lugar, Tu vou cumpra a cumprir regra. as regras daquele local, Perfeito. mesmo que seja contra a minha vontade estar cumprindo aquela regra. A regra é essa, é isso que eu tenho que fazer. Se eu estou no ambiente, é porque eu tenho Exatamente. que estar Eu ali, aceito né? estar ali, Perfeito. então É. eu cumpro a Ou regra que está ali. então, Me se retiro. retire. E foi o que eu fiz. Igual aquele ditado, né? Os incomodados que se retirem. Incomodado que se retire. Então, eu me retirei. Sim, Eu me sim. retirei, mas eu precisava desse tempo para realmente ter certeza. Eu Uhum. relutei muito mesmo de migrar para o Sempre Alerta Brasil, porque a União dos Escoteiros do Brasil é uma organização centenária, a União dos Escoteiros do Brasil tem uma estrutura. O Sempre Alerta Brasil ele cresceu muito nos últimos 5 anos, então é uma coisa nova, Nova. está começando. Só que enquanto eu e a Renata estávamos procurando, vamos para a União dos Escoteiros do Brasil, vamos para o Sempre Alerta Brasil, o que que a gente faz? A gente encontrou um grupo escoteiro chamado Atalaias do Rei, Uau. que é lá de Sinop, no Mato Grosso. E toda vez que eu olhava os vídeos do Atalaias do Rei, eu me emocionava. Porque era o que a gente queria fazer. Era aquilo ali que nós queríamos fazer dentro do movimento escoteiro. Uhum. Aí teve uma tarde que eu chorei a tarde toda, Porque né? aquilo pulsava dentro de Porque ti. era aquilo ali. Aí a gente conversando, tá, então vamos entrar em contato com o Sempre Alerta Brasil e vamos ver o que precisa, né? E no momento que eu entrei em contato com o pessoal do Sempre Alerta Brasil, eles me responderam quase que de pronto. A União dos Escoteiros do Brasil, eu também fiz contato com eles, mas até hoje eles me devem respostas que não foram ditas. Perfeito. Então, é aquele negócio, não era mais para ser ali. Entendo, sou grato Sim, por eles, por tudo sim. que me foi ensinado, tudo que foi feito. Ah, eu- Agora na fundação do grupo, eu recebi uma homenagem ali que eu não esperava, né? De pai, de escoteiros que eu vi crescer como lobinhos, foram crianças, hoje são homens feitos, Tem adultos, famílias, né? têm família e continuam naquilo, e isso tem coisas que medalha nenhum sustenta, nem medalha nenhuma coloca. Inclusive, eu tinha uma para receber da União dos Escoteiros do Brasil, que eu não sei se eles vão me entregar, mas se não entregar, o que eu recebi na fundação do grupo Já me, foi o já foi suficiente, né? mais do que suficiente, porque realmente eu não esperava. De hoje, no BOP em Porto Alegre, o outro trabalhando firme, tem o chefe do Esquadrão de Bombeiros de Brasília, orquestrou toda a operação de resgate de Brumadinho, foi meu escoteiro, fiquei sabendo depois. Que legal, Então, são que coisas legal. que a gente ensina É e não vê. incrível. São sementes, né? Não Porque vê. assim, ó, o semeador ele sai a semear, mas qual semente vai brotar, qual não vai, a gente às vezes nem acompanha Não, tanto, né? não. E depois de uns anos olhar isso, ver os frutos nascendo, as coisas acontecendo, realmente é de dar muito orgulho. E hoje, né, para o pessoal poder entender, são 39 anos de escoteiro, é isso? 39 anos de escoteiro completado dia 20 de Uau, setembro. uau. Meu Deus, é muito tempo. É muito Dia tempo, 20 de setembro. é muito apaixonante. 39 anos Sim, 39 anos completos, dia 20 de setembro. 39 anos de promessa de no dia promessas. 20 de setembro. Então são mais tempo porque a gente conta a partir da primeira promessa. Uau. Aí a primeira promessa foi 20 de setembro de 86. Caramba, E aí, 86. e aí a minha última promessa foi dia 4 de outubro agora, é, quando a gente fez a fundação do Grupo Escoteiro Compaixão, Gente, né? olha esse lenço. Para Escoteiro você que Compaixão. não sabe, esse aqui é o lenço do Escoteiro com Paixão. Era uma coisa que a gente sempre quis, né? Porque hoje a gente já tem o movimento pro adolescente, que é o clube e tudo mais, mas o escoteiro ele não é só o adolescente, ele é criança, ele é o adolescente, ele é o adulto, até 23 anos, é isso? Na verdade, eu 21? tenho 45, né? Não, sim, mas eu digo assim, a parte Até do 23 movimento anos. até 23, e 23 depois que anos. você se torna chefe ou voluntário, você aí
Não tem limite de Não tem idade, limite de né. idade. E isso cara, que movimento incrível, são, tipo, valores, princípios desde cedo. Eu fui, um dia lá, né, um pouquinho antes da fundação, e foi tão interessante, gente, porque daí a gente subiu um morro eu de salto, nada eu igual Renata, né, nada, zero mato. Aí subi lá, eles estavam fazendo a própria comida, fizeram fogo, eles fizeram cara, o acampamento em si, assim, ó, é fantástico. É fantástico porque dá uma independência para a criança realmente viver, saber lidar com as situações, os perigos, as questões. Eu queria que você falasse rapidinho, porque o nosso tempo é muito rápido e passa, mas quais são os valores e os princípios que hoje o movimento escoteiro com paixão ele, desenvolve para a comunidade e para as Ah, crianças que estão hoje, ali o junto? símbolo dos escoteiros são os 3 dedos. Ele representa um Deus, a pátria e o próximo. Deus, pátria, o E o próximo. próximo. Isso, esses são os princípios fundamentais que a gente leva. É uma coisa que eu costumo dizer para todos eles, métodos de ensino têm que ser mudados, porque são várias crianças de várias épocas diferentes, Uhum. sim, mas princípios e valores eu não Não negocio. mudam. Perfeito. Então eu continuo batendo sempre nos mesmos princípios, nos mesmos valores, é Deus em primeiro lugar, pátria e próximo. E uma coisa que os pais questionam muito é por que um ato? Aí a resposta é simples. Na cidade a criança se vira ou o jovem se vira com qualquer coisa. Ele vai num armazém, ele vai Compra no ali, supermercado, ele pronto. tem. Lá não. Lá ele vai estar sob pressão, lá ele vai ter pouco recurso. Então, se a gente ensinando ele a como se virar lá, Ele se quando vira em ele qualquer está na lugar. cidade ou quando ele está no ambiente de trabalho, quando ele está em qualquer lugar, ele vai conseguir se virar, ele vai conseguir improvisar de uma maneira mais rápida, Criativa. porque ele já tem aquele raciocínio rápido. Uhum. Então, não é a questão de o mato pelo mato, é a Perfeito. questão da gente ensinar ele como ele deve raciocinar rápido numa situação de emergência, como ele deve proceder em algum ponto que ele tem que só explodir, né? É interessante a gente contar a experiência, né, porque, o Ruben ele tem nos ajudado também no Compassion Club em muitas coisas ali junto. A gente tem uma aliança nossa casa Sim, com a sua amém. casa, glória a Deus por isso, né. E ele estava lá dando aula e a gente foi fazer uma atividade extracurricular que era para realmente ir fora, ir lá no shopping, fazer algo bacana com eles, e o shopping pegou Eu fogo, fui. gente. Foi um desespero aquele momento para mim, principalmente porque eu estava lá com 30 crianças, e o pessoal dizendo assim: "Pegou fogo, saiam todos". E gente, assim, ó, o filho dele, o Vitor, ele tá com 14 14 anos. anos. O Vitor, ele movimentou todos, ele colocou eles em fileira para sair do não foi nem o Ruben estava ali auxiliando todo mundo, beleza, mas eu vi o Vitor, e eu dei aula para o Vitor há uns anos atrás, e eu não vi essa proatividade nele, não vi essa disciplina nele, e de repente, depois do movimento Sim, escoteiro ali, eu vi ele engajado de fato, de repente ele teve essa responsabilidade, essa disciplina, e eles saíram de uma maneira como é o nome? organizado. Organizada, mas é uma questão de fuga, não é Sim, como é? eles fizeram a rota de fuga até o ponto seguro. Até o ponto seguro. Gente, aquilo ali pra mim foi muito incrível. Muito incrível. E aí só que eu estava tão em choque que eu vi aquilo, mas, tipo, não percebi que tinha sido o Vitor, achei que ele tinha mandado. Depois ele disse assim: Foi eu. "Pastora, tu percebeu que eu não mandei o Vitor, foi ele que fez?" Eu disse: "Não acredito que foi ele, Eu, que incrível". eu só disse pro Vitor, tira as crianças de dentro que tá pegando fogo. E aí ele Aí se ele organizou. saiu, organizou todo mundo, botou eles para fora, enquanto eu e o pastor Vou só resolver as olhava outras as coisas, outras teve o coisas, carro para pegar também, né. carro para buscar. Então, tipo assim, olha só que interessante, uma questão muito séria de um incêndio, um adolescente de 14 anos conseguiu sair dessa situação. Então teu filho, ele não tá aprendendo só a estar numa sobrevivência, fogo, não sei o quê, não, ele tem disciplina, ele tem um olhar para segurança, ele tem essa questão de o próximo, amar o próximo, olhar os outros, né. Eu acho muito interessante que os escoteiros, eles ensinam que primeiro os outros que comem, depois eles, porque são coisas assim que eu fico, cara, maravilhada, porque hoje em dia é o contrário, parece que a criança tem que ser servida, servida, servida. E antigamente a gente fazia o quê? Bença pai, Sim. bença mãe, bença tio, né? Tinha essa questão do respeito. E a criança às vezes era a última a comer, quem sabe, né? Às vezes, hoje não, é tudo a criança primeiro. De repente ela acha que o mundo é ela e o umbigo dela. Ela esquece que tem pessoas ao redor e por isso que é uma geração muito diferente também, eu acredito, né? Ali a gente ensina que é por idade. Uhum. Então, primeiro comem os castores, que são de 4 a Ai, que 6 anos de bonitinho. idade, Sim, depois comem os lobinhos, depois comem os escoteiros, depois os sêniors, se sobrar, comem a chefia e os pioneiros. que forte. Só que tem uma questão ali que cada patrulha tem um monitor.
E o Uhum. monitor é o É o último, último, porque ele está servindo. porque ele está servindo os outros, porque a gente veio para servir, Que legal, né. que legal. E uma coisa que me incomoda dentro do movimento escoteiro como um todo, é os grupos escoteiros que botam o chefe como protagonista. Hum. O protagonista do movimento escoteiro é a criança, é o Uhum, jovem, é o adolescente, e a gente tá ali para eles e por eles. A uhum. gente não tá ali, eu não tô Para ser ali servido. para mim, eu Perfeito. tô ali para servir eles, para ensinar a eles, e é isso que eu tento levar dentro do nosso grupo, esse conceito, né. Nós somos os coadjuvantes, os protagonistas são eles, Mas né. sabe o que que é interessante ouvir isso? Porque a gente falando de Jesus agora, né? Jesus, ele veio e ele era o Deus. Gente, ele era Deus encarnado. Ele podia dizer assim: "Me sirvam e sejam, né, me abanem, façam o que eu quiser". E Jesus, ele mostra uma outra questão. Ele vai lá e ele serve a todos. Ele lava os pés dos seus discípulos antes de ser crucificado. E isso para mim é o maior ato de amor que possa existir realmente no mundo, porque, cara, o meu mestre serviu. Eu preciso também refletir a glória dele servindo aos outros e é tão maravilhoso, porque o grupo escoteiro ele vem com isso e a gente, a Igreja Compaixão, eu, meu esposo, a gente tem essa visão. Nós não estamos aqui para ser pastores que são servidos também. Sim, E Deus que me livre disso, ao contrário, eu quero servir, eu quero amar pessoas, eu quero pensar mais em pessoas do que estrutura, e a gente tem falado isso constantemente. Então, quando eu vejo o Rubem falando isso, eu vejo que realmente é a mesma visão. Sabe, é a mesma visão que está passando lá para a criança, é a mesma visão que está passando lá para o Compaixão Club, é a mesma visão lá para o GPS Philips ou qualquer curso que você tenha, ou qualquer atividade que nós vamos fazer. Então, no caso, não é eu que sou servida, eu sirvo. Eu exatamente. estou aqui para servir a cidade de Palhoça. Estou aqui servir, não é a cidade de Palhoça que tem que me dar coisas, não, eu vou servir a minha cidade local onde Deus me plantou. Então, isso para mim não tem coisa mais maravilhosa. Eu gostaria de ler o texto de hoje que está lá em Provérbios 22, versículo 6, que diz o seguinte: Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por que esse versículo, Rubem? Porque é a minha vida, né. Eu fui ensinado desde criança o que fazer, como fazer e aonde fazer, e hoje eu só replico Eu o que eu aprendi. multiplico. Eu multiplico e replico o que eu aprendi, Sim. seja no ambiente profissional, seja em casa, seja dentro do movimento escoteiro, seja dentro da igreja, né. Então é a minha vida. Eu fui ensinado quando criança no caminho que eu deveria andar, e hoje Eu não eu vou me continuo andando, desviar. Continuo andando e agora ensinando outras ensinando crianças no outras caminho crianças que como devem andar. fazer, né, e o que Que fazer. legal. E hoje numa cosmovisão cristã. É Sim, interessante falar isso, né, porque hoje o Grupo Escoteiro Compaixão, ele tem uma cosmovisão cristã, ele é totalmente cristão, né, ele sim. fala de Deus do início ao O Grupo fim, Escoteiro Compaixão, ele é um grupo escoteiro confessional, confessional. já de estatuto. Uau! Então, se o Rubens sair do grupo escoteiro Compaixão e outros assumirem o grupo escoteiro Vai Paixão, continuar eles sendo vão vai continuar confessional. sendo confessional, porque no estatuto está grupo escoteiro confessional cristão, Adorei. né. Então, é assim, isso vai Que levar, incrível, meu sabe, Deus, um mas grupo são escoteiro muitas centenário é daqui é para o que eu frente. falei pra ele, né, são 39 anos, imagina 39 anos em meia hora de tete a tete, ia ser impossível, né, mas aquilo que ele trouxe aqui me enriqueceu muito, eu acredito que enriqueceu você também. Você quer saber mais sobre o Grupo Escoteiro do Compaixão? Segue a gente aqui, ó, GE Compaixão, que é G Compaixão, que a gente chama, que é Grupo Escoteiro Compaixão, Compaixão Club, vai ver os cursos, vai ver as coisas que tá acontecendo, porque é um movimento para toda a família, não é só. Perceba que é desde os 4 anos, Sim, 5 anos, até gente, sem limite de idade. E você que quer ser voluntário também, você também pode nos procurar através desse Instagram, desse contato, procurar o Rubem, a Renata. Gente, eles dedicam todos os sábados da vida deles em prol disso. Se isso não é amor, se isso não é um serviço, se isso não vem de Jesus, gente, eu não sei de onde vem, porque às vezes é tão difícil, né? O sábado que é para recreação, que é para festa de aniversário, e eu já presenciei, tá? Eu falo assim para Renata: "Rê, nós vamos fazer tal coisa. Que dia é, pastora? Esse sábado?" Ih, pastora, eu tenho minhas crianças, eu não abro mão delas. E eu olhei, mas meu Deus, Rê, é pra ti, não sei. Eu não abro mão das minhas crianças. E eu acho tão incrível isso, porque ela faz isso com tanto amor, com tanta paixão, eles, a família deles, que isso mostra para os pais também valorizarem esse tempo com os seus filhos. Olha só, tem sábado, leva o seu filho,
tenha disciplina, você pai, para que a tua criança também tenha. Então é fantástico. Quero te agradecer, né, por contar um pouquinho da experiência. Eu sei que foi bem rápido, mas que o Senhor possa continuar te levando nessa chefia com sabedoria, com discernimento, para poder levar os nossos jovens, nossas crianças no caminho que devem andar em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero agradecer você por ter assistido até aqui. Veja que eu vim, né, com a mesma paleta do chefe, gente. Eu não sou chefe, mas ai, que eu achei muito legal. Eu fiquei muito feliz de vir com o lenço, ganhei o lenço é lindo, eu vou até tirar aqui para você ver. E tem, os escoteiros, eles têm os seus próprios, suas fardas, é fardas que Sim, chamam? Suas uniforme. fardas. E olha que lenço mais lindo, eu ganhei de presente esse. E eu espero que, quem sabe, teu filho ou você possa usar um desse um dia. Eu quero agradecer, então, esse espaço também, o Centro de Eventos Palhoça, que abriu as portas para a gente estar falando sobre isso, ser edificado sobre o escotismo. E agradeço os nossos patrocinadores também, sem vocês isso não seria possível. Que Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Eu não vou duvidar que o banquete do deserto podes preparar, que o banquete do deserto podes preparar. E eu não vou duvidar que o banquete do deserto podes preparar, que o banquete do deserto podes preparar. E é assim que eu creio, 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 é assim que eu creio. Eu não quero ser como aquela multidão que se esqueceu de ti, que viram teus prodígios, mas não crerão. Eu posso ver milagres, eu não quero ser como aquela multidão que se esqueceu de ti, que viram teus prodígios, mas não crerão. No passado e no